E é engraçado que esse período, o Palmeiras não tinha grandes investimentos e a gente ouvia falar que o time era muito mal administrado, era uma bagunça. Enfim, em 2003 classifica muito bem na Série B, é campeão. 2004 briga pelo título, vai para a Libertadores. 2005 vai para a Libertadores de novo. Mas como que era esse ambiente assim administrativo? Tinha salário atrasado? Era uma zona mesmo? O Palmeiras não tinha a estrutura que tem hoje, obviamente, com Allianz Parque, enfim, todo o CT foi reestruturado, mas era um ambiente bom de se trabalhar? Tinha alguma coisa? Não precisa citar nome, polêmica, a gente não quer isso, mas era um ambiente normal. Se quiser citar nome, assim? Pode citar, sim. Pode Como citar. Que era? Não, eu acho que assim, naquela época, o que a gente sentia era o quê? Hoje tem. Só se vocês me corrigirem, mas que eu estou vendo, hoje tem diretor de vestiária, diretor do DM, auxiliar da parte de mídia. Então, tem muitos cargos para várias pessoas administrar. É muito mais profissional, né, o futebol hoje. E antes não, era o diretor de futebol que saía contratando um fotógrafo, pegava aqui. E uma coisa que era só diferente, era um assessor de imprensa. Então, o exemplo, eu vou dar uma entrevista, eu ia dar uma entrevista, eu estava com a minha roupa de patrocínio, eu não estava com a roupa do clube. Hoje não, é a roupa do clube. Sim. Então, hoje se tornou, como tu falou, mais profissional e com mais pessoas, cada um na sua área. Entendeu? E a gente, nesse meio desse processo, a gente ia se policiando. Como? Se tinha jogador chegando atrasado, ele falou, segura, meu irmão. Porra, não sei o quê, falta 4 jogos, não sei o quê, tal. Então, a gente ia controlando. Eu fazia as merdas. Aí, Marcão, opa, segura. Dava dura mesmo e tudo. Confusão, segura. Marcos brigou com o Munhoz. Então, como teve uma vez, não sei se vocês lembram que o Marcos tomou um soco de Munhoz. Aí aquela confusão toda. Aí a gente imagina, Marcos quase 2 metros, Munhoz 1,5 metros. Gordinho, e aquela confusão na vestiária. E a gente ficou mais pro lado de Munhoz por ser pequenininho, aí protege o pequeno, tal. Aí no outro dia tava, caraca, Munhoz, que moquecada tu deu no Marco aí, não sei o quê. Então, a gente mesmo que ia fazer as bases com os caras, porque era um grupo. Se a gente perde o grupo, a gente ia perder jogos. Sim. Ô, Lúcio, mas você falou como era o Palmeiras, né, na questão administrativa. Era só o Palmeiras que era assim, ou os clubes, no geral, era assim? Não sei se você sabe muito como que eram os outros, mas eu te pergunto até do São Paulo. O São Paulo, na época, era considerado um modelo, era um time... Era referência, né? Vanguarda, eu acho que era o mais organizado. Eu acho que o São Paulo, naquela época, era o mais... Aquela época que a gente vivia, o São Paulo... Você sentiu muita diferença do Palmeiras pro São Paulo? Hoje. O São Paulo estava sempre à frente. Por quê? O São Paulo estava sempre em semifinais ou final de Libertadores. Então, ele estava sempre fora do país para disputar Libertadores, Mundial, desde a época de Tele. Então, ele tinha um padrão que queria imitar naquela época de lá de fora. E os daqui hoje, agora que está se modernizando, por exemplo, a gente é muito de ver muito lá fora. Não, fora o CT do Manchester City, eu visitei, como foi dito aí, que eu visitei mais de 70 CT, eu fiz sim, e não conseguiu classificar para uma Copa do Mundo. Não conseguiu nem chegar nas quartas. Então, isso aí pelo que eu vi, tipo assim, fala alguma coisa lá na mídia só para eles comentar mesmo, porque isso não é a verdade. A verdade é o quê? Quando o jogador de futebol ele sente que o trabalho está sendo sério. Por exemplo, eu quando voltei da Alemanha, eu voltei pro Grêmio. Sim. O primeiro jogo, eu quebrei a bola. Se tivesse 1000 prêmios, perna de pau, era os 1000 meu. Só que eu cheguei depois do jogo, na coletiva, e falei, não, a gente ganhou, mas eu amassei a bola, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, tal. Não, o pior foi eu. Não, mas o rapaz... Eu me detonei, imagina, eu na coletiva se detonando. A gente não vê isso. Aí os caras ficou sem pauta. Os caras ficou voando, os caras, porra, eu vou fazer o quê agora? Vou criticar aqui. Não, os caras da rádio. Eu entrei na rádio ao vivo, o cara fez, não, mas eu acho que o Lúcio não foi tão bom, não. Eu achei que foi fulano. Então, mudaram. Já muda o foco, né?
Então foi quando eu comecei a mexer. Eu falei, caramba, esse negócio de mídia, eu já sei que o cara tem que ser, ele mesmo tem que se matar para viver. É estranha essa frase, né? Mas é isso. Então, mas eu sempre fui muito honesto comigo sobre isso. Mas, por exemplo, falando de São Paulo, para fugir um pouquinho do assunto, o São Paulo estava muito à frente naquela época. Quando eu fui para São Paulo, o DM do São Paulo e tudo, tal, era tudo organizado, cada um tinha um setor, cada um tinha alguém responsável. Então, por isso que o São Paulo estava sempre à frente, né? Eu lembro, quando você saiu de São Paulo, quando você saiu para São Paulo, eu acho que um pouco antes o Wilsinho tinha saído também do Palmeiras para o São Paulo, né? Ele saiu no começo de 2006. E eu lembro que ele deu uma entrevista e falou que estava saindo de uma fria, né? E aí isso pegou mal. Hoje o palmeirense odeia o Wilsinho e a gente respeita justamente porque você sempre respeitou o Palmeiras. Você nunca deu uma entrevista desse tipo. E aí essa era a dúvida, se o Palmeiras na época realmente era uma fria jogar, né? Porque naquele ano, em 2006, quase foi rebaixado. A gente terminou a uma posição da zona de rebaixamento, o Tite deu uma salvada ali no time e tudo mais. Então fica a sensação de que tipo, tinha muita coisa errada no Palmeiras, né? Porque a forma que o Wilsinho sai, e enfim, era mais essa dúvida mesmo. Não, mas não tinha não. Não era tinha, fria. não. Às vezes não tem aquela entrevista que o cara diz, não, eu vou dar essa entrevista, mas eu tenho pura certeza que eu mais nunca volto para esse clube, né? Pronto. É aquela entrevista, tipo, não, eu vou detonar mesmo, tô nem aí. Não, cara, eu acho que isso aí é a mesma coisa que tu cuspir no prato que comeu. Então, isso aí se torna ingrato demais. Uma coisa, eu tenho uma gratidão eterna pelo Palmeiras. Então, o Palmeiras foi o primeiro clube grande que me abriu as portas. Então, passei em outros clubes, mas o primeiro é o primeiro.